O fim do ano se aproxima e com ele cresce a pressão em torno do vestibular e do Enem. É sobre isso que eu vou conversar hoje com a Roseli Saião, psicóloga, que é colunista aqui da TV Estadão. O programa de hoje foi gravado, por isso não dá para você participar, mas a partir da terça-feira que vem, a gente volta a receber as perguntas de vocês aqui pelos comentários do Facebook. Boa tarde, Roseli. Boa tarde. Queria começar te perguntando o seguinte: há algum jeito desse período tão intenso, de tantas pressões, de tantas preocupações, ser mais leve para os jovens? Ai, poderia, bem que poderia, Bia. Aliás, eu dou um conselho para todo adulto que tem filho, ou conhecido, ou neto que vai fazer esse período, né? Conversa com outros jovens que não ele a respeito desse período. O que a gente ouve, eu ouço muitos jovens, né, que estão nessa fase. É assustador, Bia. Eles reclamam que tem pressão deles, porque cada um de nós tem os seus anseios, os seus sonhos, e isso é uma pressão, né? Então tem a pressão deles, tem a pressão da família, que todo dia pergunta: e aí, tá estudando? Mas vai sair, vai ao cinema, tá no computador, tá na hora de estudar. Ou seja, muito intensa, né? E na escola, eles só falam nisso: olha, fulano fez tantos pontos, você tem que fazer mais. Então, é muita pressão. Isso gera uma tensão muito grande que pode colocar água abaixo todo o esforço de estudo que eles fizeram nesses últimos anos. E neste último ano em especial, né? Então, é preciso calma. A família não precisa pressionar mais, porque o jovem já está suficientemente pressionado. Então a família tem que dar um tom de leveza na vida do jovem, né? De vez em quando convidar para um programa juntos, um restaurante, um cinema. A gente tem filmes muito bons passando atualmente, para que o olhar do jovem saia desse foco que é monotemático, né? Ele só pensa nisso, todo mundo fala disso, é cansativo e não faz bem para a saúde mental. E é bom lembrar que na hora de um exame, de uma prova, as emoções influenciam muito, né? Então, todo mundo aqui passou pela prova de carteira de habilitação, por exemplo. Você pode ser um exímio motorista, mas a tensão de estar sendo testado, pronto, pode derrubar você. Assim é com as provas do Enem, de qualquer vestibular. Então, quanto mais tranquilidade a gente transmitir, melhor é. Aliás, falar em tranquilidade, hoje tem assim, tá até na moda, mas não precisa ser tratado como moda, né? Essa coisa de aprender a respirar, a meditar. Na internet, no YouTube, a gente tem muitos tutoriais muito bons a esse respeito, para, quem sabe, convidar o filho, né, a filha. Vamos treinar um pouco de respiração, que traz tranquilidade, traz um maior controle de si, né? Então você falou de três coisas, né? Uma de tentar desviar um pouco do assunto, não ficar monotemático em cima do vestibular. Essa questão de convidar para outros interesses, chamar para o cinema, para um teatro, que também é um pouco de tirar do tema, e conseguir e sugerir, de repente, esses outros métodos de relaxamento, Isso, que podem aumentar a concentração também. E ajuda muito, né? Ajuda muito. Algumas escolas básicas já usam, por exemplo, alguns desses métodos de meditação, e o rendimento na aprendizagem dobra. E até com os pequenininhos, né? Sim, principalmente com os pequenos. É uma pena que lá no ensino médio eles acham que é uma perda de tempo, tem que estudar, tem que dar conteúdo. Não, isso ajuda a integrar os conteúdos. E conhecimento é isso, né? A integração de muitas informações, considerando o contexto e tudo mais. E Roseli, essa pressão que a gente tem nos dias de hoje, sempre foi assim? Ou é uma coisa recente, historicamente, quando a gente pensa? É recente, né? Algumas décadas, 3, 4 décadas no máximo. Eu posso usar um pouco da minha história escolar, né, para pensar isso. Quando eu estava terminando, na época eu chamava científico, clássico, tinha umas divisões lá, era ensino médio. Quase não tinha cursinho. Aliás, era mais fácil ter cursinho de admissão, que acontecia lá no final do primário, né, do que pré-vestibular. O número de pessoas que faziam faculdade era muito menor. E o sucesso do futuro não estava vinculado a fazer ou não uma faculdade.
nem a passar no vestibular, nem a escolher determinado curso, se bem que naquela época era mais restrito, né? Tinha os clássicos, alguns que saíam um pouco dos clássicos. Os anos foram se passando, os cursinhos proliferaram e a gente sabe, né, que na sociedade do consumo, se tem, a gente usa. É mais ou menos como o celular, né? A gente viveu muito tempo bem sem o celular, mas hoje tem, a gente não sabe viver sem ele. Mesma coisa com os cursinhos pré-vestibulares, pré-ENEM, essas coisas. Muito tempo eles não fizeram falta, agora eles existem e eles fazem falta. Mas aí começou-se a vincular a vida escolar com sucesso futuro. E não há nenhum estudo que comprove que há relação de uma coisa com a outra. Então é bom a gente lembrar isso, inclusive, né? Será que a formação acadêmica, que eles estão prestes a iniciar, tem um valor tão alto assim? Ou será que não é a curiosidade pelo conhecimento e a apresentação dos grandes pensadores, que a faculdade, qualquer faculdade deveria fazer isso, né? É que vai dar a chave para daí o aluno, quando sair da escola, aprenda sozinho. Hoje é difícil isso, né? Porque a gente vê, eles se formam na faculdade, entram numa empresa, em geral a empresa dá curso de formação. Então, assim, a gente começa a olhar para trás e fala, tem alguma coisa falhando lá atrás, né? No curso de formação das empresas, depois tem um repeteco mais para frente para fazer melhorias e a gente vê os cursos pós-graduação, né? Não mais só o mestrado, doutorado, que direcionam para a vida acadêmica, mas o MBA, por exemplo. Nossa, hoje, quando uma pessoa fala que é formada, a segunda pergunta é, e MBA tem? Não há essa relação necessariamente e, portanto, não havia pressão. Hoje há pressão porque muitos cursinhos, muita disputa, e é interessante lembrar de uma informação que eu considero preciosa, né? Nós temos um número maior de vagas universitárias do que o de pessoas querendo fazer universidade. O problema é que todo mundo quer fazer nestas três. Uma concentração, uma disputa muito grande em poucas carreiras. Exato. Como se ainda vivêssemos no tempo de que ter o diploma da faculdade tal já era um status, não é mais, né? E Roseli, o fato da gente ter hoje carreiras que antes não existiam e possibilidades inúmeras, né? Muitas vezes você se forma você faz uma determinada faculdade e vai trabalhar com outra coisa, isso é cada vez mais comum, né? E essa diversidade quase infinita, isso faz crescer a pressão no jovem? Faz com que ele fique mais inseguro na hora de decidir ou não? Você sabe, Bia, que eu penso que falta essa informação para eles? Porque nossos cursos universitários, com algumas exceções, é claro, eles ainda são voltados para um campo. Por exemplo, eu conversei com um recém-formado em educação física e ele disse, meu curso era voltado para ser personal trainer, mas eu não quero ser isso. E aí não sei o que eu faço, eu não aprendi mais nada. Então, talvez falte essa informação aos jovens e aos seus professores, que poderiam ajudar, né? De que hoje os campos se ampliaram muito. Então, alguém formado em educação física pode trabalhar, por exemplo, no meio de comunicação. Uma psicóloga pode, para o que o professor de educação física não pode, né? Então, se eles tivessem essa visão mais ampliada dos campos de trabalho possíveis e de serem, inclusive, inventados, abertos, né? Eu acho que eles ficariam mais tranquilos, mais calmos. Porque hoje, assim, eu vou fazer medicina, eu tenho que ter consultório, eu tenho que ter cliente, e vai, né? Mas eu vou ter que dar plantão no início da carreira, mas eu tenho que escolher bem o hospital, tenho que fazer residência tal. Então, eles olham para um campo só. Dificilmente algum aluno da medicina pensa em uma área de pesquisa, por exemplo. Né? E é uma pesquisa riquíssima nas ciências da saúde.
Como que os pais podem fazer para ajudar os filhos nessa escolha, nesse processo de conhecer as profissões, de conhecer o mercado de trabalho? Os pais têm que ter essa função ou tem que deixar mais na mão dos filhos Acho que mesmo? tem que deixar mais nas mãos deles, porque é a hora deles começarem a ganhar autonomia, né? Essa é uma escolha que eles vão marcar, então é bom que seja deles mesmo. Agora, os pais podem ajudar muito. Por exemplo, né, a escola centra nisso tudo que você disse. Durante 3 anos do ensino médio, eles apresentam campos de trabalho, profissionais bem-sucedidos, o que é uma pena, né? Porque é assustador você ver um profissional bem-sucedido e falar, eu vou me formar e vou fazer isso, né? Não, vai demorar, gente. Esse cara demorou também, né? O mercado de trabalho, tudo isso a escola dá conta. Sabe o que não se dá conta? É a família que pode dar conta. As minhas escolhas dependem de eu me conhecer melhor. Porque o mercado está aí, basta uma pesquisa. Em uma semana a gente fica inteirado, né? De cursos, de profissões do presente e do futuro, daqui 5 anos, daqui 10 anos, tem tudo isso. Mas como é que eu me dou no relacionamento interpessoal? Eu sou mais introvertido? Devo procurar um trabalho mais solitário? Ou eu preciso do contato para produzir? Devo procurar um trabalho com mais convivência? Então, é assim, o meu conhecimento das minhas dificuldades e dos meus potenciais me ajuda muito na hora de fazer essa escolha. Muito mais do que eu conhecer o mercado. E como que se faz isso? É conversando? É mostrando, puxando determinadas características? Como que se faz isso? Ninguém conhece melhor a gente do que os outros, porque a gente tem um olhar enviesado sobre a gente, né? A gente é capaz de ver defeito nos outros, na gente a gente não vê. Então o olhar do outro, né, e essa transmissão do que ele vê em mim ajuda muito. Então um professor poderia ajudar. Toda escola deveria ter um período dedicado, né? Assim, a formação pode ser cidadania, porque sabendo quem eu sou, eu posso conviver melhor, ajudar mais os outros, ter mais empatia e tudo mais. Mas dizendo para você, reparou que você não gosta de fazer trabalho manual? Você já se deu conta disso? Com exceção do videogame, que você tem essa habilidade, mas é só em videogame. Você já reparou que quando você está sozinho, você estuda mais e melhor? Por aí vai, sabe? Não é assim, vamos sentar e conversar, vou dizer quem você é, não se trata disso. Mas dicas de observação, isso ajuda muito, sem compromisso de ele aceitar ou não. A gente solta a dica e deixa. Acho que isso é o que pai e mãe pode fazer de melhor. E Roseli, você está sempre muito em contato tanto com os adolescentes, né, que estão enfrentando essa fase, como com os pais, que também ficam bastante angustiados, né? Que tipo de relato você recebe dos dois lados? Olha, a angústia dos pais com a possibilidade de passar ou não é muito maior que a do adolescente. É incrível, né? Porque eles têm tradição, eles fizeram essa faculdade, querem que o filho faça também, ou ninguém fez ainda e ele será o primeiro. De qualquer modo, há essa expectativa que gera muita cobrança, mais pressão, né? O jovem, ele fica muito angustiado porque ele tem, assim, uma gama enorme de informações. Nem sempre essas informações que ele tem se transformam num corpo mais ou menos de conhecimento. Então ele conhece o mercado, ele conhece as profissões do presente, as do futuro, isso e aquilo. Aí falta um pouco de conhecimento de si, ele não consegue juntar as coisas para fazer a escolha. Então, os relatos que eu ouço dos pais, essa angústia de, não, eu preciso falar para ele namorar menos, eu preciso falar para ela falar menos com as amigas no celular, porque tempo é precioso, precisa estudar, né? E dos jovens eu ouço muito assim, não aguento mais essa vida, não vejo a hora que acabe com isso, passe ou não me importa, eu quero acabar com essa história. Ou seja, né, eles estão no limite de uma tensão que está aqui assim, sabe, borderline mesmo. Pode baixar e pode elevar, e aí a gente nunca sabe as consequências. E que tipo de situações
mais arriscadas, eles acabam se colocando numa situação de extrema tensão. Você estava me falando um pouquinho antes que há muitos casos de jovens que acabam utilizando medicação para tentar aumentar a concentração, para ficar mais tempo acordado. Que mais? Que outros riscos que se correm nessa fase? Já nessa época do ensino médio, como as escolas exigem muito, já nas provas, muitas delas têm a semana de provas, né? Os alunos já começam a ser informados de quem tem alguém que consegue o comprimido tal, que em geral é um medicamento utilizado em crianças que têm essa síndrome da hiperatividade e atenção dispersa, né? E olha, eles pagam caríssimo por um comprimido, às vezes 2, porque eles acham que esse comprimido deixa o cara mais inteligente. Não existe isso, né? Mais informação de informação, e eles sentem uma diferença, porque eles conseguem focar mais. Mas não é aconselhável, porque existe risco. Existem efeitos colaterais muito sérios, né, desses remédios, de acordo com a saúde da pessoa que usa. Então é preciso estar atento, porque às vezes correm umas lendas entre eles, né? E teve um ano aí que esteve muito na moda, para você ter uma ideia, eles fazerem chá de fita de cassete, porque aquela substância deixava eles acordados para passar a noite estudando. Então teve adolescente que foi parar no hospital por causa disso. Então é preciso, assim, ser um pai, ser uma mãe de confiança, para que o filho possa chegar para eles e falar: olha, me disseram isso, você acha que vale a pena? Será que não vale a pena, né? E sem sermão, sem nada de drogas, né? E ilícitas também não. Não, é preciso acolher, explicar e alertar principalmente para os riscos, porque nessa fase da vida eles fazem as coisas, a nossa revelia mesmo, né? Roseli, a gente começou esse programa conversando de dicas para os pais para poder ajudar os jovens, né? Uhum. Que dica que você dá para os jovens que estão enfrentando essa fase, essa reta final de muito estudo e de muita pressão? Pé na realidade. Primeira coisa, gente, o que deu para fazer foi feito, o que não deu para fazer, vai dar para dar uma apressadinha aí, 15 dias, um mês, mais nada. Ou seja, se em 2 anos, quase 3 anos, não fiz muita coisa, eu não vou conseguir fazer agora, né? Ou então respiro fundo e vou e enfrento o desafio, nem que seja para conhecer o que eu vou enfrentar novamente. Ou agora é a hora de sedimentar tudo aquilo que eu aprendi. O conhecimento ficar mais sólido, né? A Hannah Arendt fala uma coisa que eu adoro. Ela fala assim, olha, pensa numa planta. Uma planta, durante o dia, recebe a luz do sol, são os alimentos, né? Recebe a água muitas vezes, mas é na escuridão da noite que ela cresce. Então, o conhecimento é assim, é preciso de um tempo de uma pausa para que ele se encontre seus elos e fique sedimentado mesmo, né? Cinema é uma boa, teatro é uma boa, namorar é uma boa para quem tem namorado. Ir à balada não é tão bom assim, porque sempre há exageros. Nessa hora, assim, a tensão é tão grande que há um impulso de vou deixar rolar hoje. Não é legal, porque depois fica 2, 3, 4 dias mal, né? E nessa hora é preciso estar bem, fisicamente e mentalmente. Então, às vezes, jogar xadrez, um pouco de jogo virtual, cada um ler, mas nada de livro que vai cair no Enem, no vestibular. Livro que você ouviu dizer que é muito bom, alguém indicou, que acabou de ser lançado, né? É uma espécie de... Bom, agora é a hora de relaxar, para alimentar a minha tranquilidade. É basicamente isso que eu acho que é a dica que eu posso dar. Roseli, muito obrigada. A gente chegou ao fim, mais uma conversa com Roseli. Na terça-feira que vem a gente está de volta. Muito obrigada. Até.